Ideologia. Ideologia para viver. Muito bom dia. Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Diário da Covid-19 aqui no meu canal. Eu sou Fernando Alves. Para quem não me conhece ainda, meu objetivo aqui é fomentar uma breve discussão no seu dia, no curto espaço de tempo, sobre os principais fatos aí envolvendo não só a pandemia, mas principalmente a crise política gerada por essa pandemia aqui no Brasil e também no mundo. Pois é, atualizando nossos números, nós temos mais de 20 mil pessoas mortas hoje no Brasil, e o Brasil já atingiu a triste segunda colocação no número de contagiados, número total. Lembrando-se que esses números são subnotificados, uma vez que em muitos estados da federação, e o Brasil, né, é um país imenso, em muitos estados da federação você não tem ainda a confirmação dos casos suspeitos. Dos casos que, dependendo do ciclo de evolução do vírus, ou seja, de 14 a 15 dias, podem ou não confirmar mais contaminações e também mais óbitos. Pois é, mas o assunto da semana, ou melhor, o assunto do final da semana, sem dúvida, certamente para muitos, foi aquele pavoroso vídeo divulgado com autorização do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, envolvendo a reunião do Ministério do presidente Jair Bolsonaro. Gravação essa, liberada ao escrutínio público, retirando aí pequenos trechos, salvo me engano, mais de 90% do conteúdo da gravação foi divulgado exaustivamente no meio de comunicação, resultando em mais de 2 horas de terror. Ou melhor, de horror. Lembrando aí a célebre frase do personagem Marlon Brando no filme Apocalipse Now, filme de guerra de Francis Ford Coppola, em que o personagem dele profere aquela célebre frase, né, diante da barbárie, diante de um Vietnã destruído. Abre aspas. O horror. Fecha aspas. Muitas pessoas que, como eu, tiveram estômago, ou para alguns falta de juízo, ou simplesmente falta do que fazer para assistir uma reunião cheia de idiotices, eu assisti toda. Inclusive jantando e tomando a cerveja, viu? Eu assisti toda. Para mim foi o meu pay-per-view. Assisti lá o Bolsonaro proferindo aí, talvez ele seja o chefe de Estado que entra no Guinness, que mais profere insultos e palavrões por minuto. Porque se você for catalogar, eu pelo menos cataloguei em torno aí de 37 a 40 palavrões no decorrer da fala só do presidente, tirando dos seus ministros, que muita vontade, né, naquele ambiente ali informal, uma reunião de ministros, proferiram aí as mais distintas barbaridades. Pois é, eu não vou aqui falar especificamente sobre isso, porque eu já escrevi um artigo, inclusive dentro em breve ele deve estar sendo difundido aí nos meios de comunicação, dando uma impressão minha, tem inclusive com uma abordagem bem da ciência política, bem da filosofia, abordando a fala dos ministros, né? E procurando aí fazer um apanhado geral de como eu entendo a ideologia bolsonarista. Pois é, não foi à toa que eu botei Cazuza para tocar hoje, porque a reunião do Ministério de Bolsonaro, menos do que servir ali como uma bala de prata para atingir o seu governo, que não atingiu, e menos do que provar uma reunião em que não se discutiu, não se aprovou nada, né? Pareceu mais um papo de botequim de pessoas mais mal educadas, revelando as suas verdadeiras e más intenções. A reunião do Bolsonaro serviu ao menos para mostrar para o Brasil e mostrar ao mundo os pilares de algo que o Bolsonaro já havia manifestado na sua campanha e que agora, né, se consolidou, se cristalizou no seu governo. Os pilares do bolsonarismo, isso, enquanto uma ideologia política, enquanto não apenas um movimento populista, mas quase uma doutrina. Eu me atrevo a dizer isso. O bolsonarismo hoje é quase uma doutrina política. Claro, uma doutrina baseada no absurdo,
uma doutrina totalmente e completamente autoritária, uma doutrina totalmente aproximada de outras doutrinas totalitárias que a gente viu no século XX, como o nazismo, o fascismo, o franquismo, muitos ismos, o stalinismo, se você também quiser utilizar essa expressão, mas principalmente perceber o quanto o bolsonarismo está com o sinal invertido próximo do bolivarianismo. Em verdade, né, Bolsonaro e Chaves e Maduro têm uma proximidade muito grande, se não em termos de discurso, em termos de articulação política. Porque assim como Chaves, assim como o final do Chaves e assim como Maduro, Bolsonaro hoje se vale do apoio do núcleo militar. E a cada dia ele procura se cercar de militares que lhe dão chancela, que são os únicos ali que parecem meio que suportar, que sustentar o governo Bolsonaro. Sendo que com a diferença, na Venezuela, o finado Hugo Chávez e depois o seu sucessor Maduro conseguiram cooptar a Suprema Corte, né? Além de também o Legislativo, ou seja, eles conseguiram tomar os poderes. Em verdade, o Guaidó ele representa ali uma oposição que, em tese, quantitativamente seria majoritária na Assembleia Nacional lá venezuelana, porém, em termos qualitativos, o Guaidó não conseguiu insuflar a população a derrubar o Maduro. Ou seja, o Maduro tomou a Suprema Corte. Seria como se Bolsonaro fizesse um movimento parecido aqui. Aí vem a diferença, né? Que o Bolsonaro, né? Assim, repito, assim como Maduro e Chaves recorrem às suas milícias, né? O Chaves recorria às suas brigadas bolivarianas. O Bolsonaro recorre aos seus verdes e amarelos, né? Aos seus patriotas, que fazem balbúrdia, não é isso? Dia após dia e principalmente final de semana após final de semana. Pasmem, num período de pandemia global, num período de quarentena, em que todos os países do mundo requerem, né, e recomendam, até por uma questão de juízo, recomendam isolamento social. Mas, no caso do bolsonarismo, para o bolsonarismo poder se movimentar, já que o Bolsonaro não tem ainda o poder sobre o judiciário e nem sobre o legislativo, ele precisa sim da sua massa. Ele precisa da sua massa de manobra. E essa massa de manobra é justamente essa, né, uma massa de manobra em alguns casos até mesmo armada, né? Levando-se em conta o que disse a ex-feminista e bolsonarista de carteirinha Sarah Winter, de que o grupo dela, os 300 do Brasil, que estão acampados lá em Brasília, de fato usam armas, alegam que usam armas para se proteger. E aí, pasme, aí vem a fala do Bolsonaro na reunião do Ministério, que foi bem sintomático. Ele defendeu o uso de armas, ele defendeu, né, não só como bandeira de campanha, mas como um mantra, talvez como o cânon da sua doutrina ou armamentismo, sob aquele pretexto, né, velho surrado, vocês devem ter visto, de que eu livrar o Brasil de uma suposta ditadura. Ditadura de quê? De esquerda? Só se for. Porque, na verdade, a armadilha do discurso bolsonarista é essa. É armar, mas armar os seus apoiadores. Até porque Bolsonaro, eu já falei isso antes aqui, o Bolsonaro, ele governa para o seu eleitorado. Ele não governa para a totalidade do povo brasileiro, porque ele sabe que ele encontra uma oposição. E ele encontra uma oposição feroz. Encontra uma oposição não só daqueles que votaram no PT, ou que votaram no Haddad, tal, ou que simplesmente não votaram nele. Mas ele encontra a oposição das instituições. Aí vem mais uma vez a diferença do bolsonarismo aí com o chavismo ou o bolivarianismo. Essa que é a diferença. Porque aqui o Bolsonaro ainda tem um caminho a percorrer, porque ele tem o seu apoio militar, ele tem a sua massa de manobra, ele tem a sua militância, ele tem a sua milícia verde e amarela, mas, por outro lado, ele tem que enfrentar os demais poderes, que ainda lhe fazem oposição. Claro que existe o Centrão, e o Centrão é totalmente venal, é aquela bancada, né, de deputados ali sem coloração ideológica, que legislam exatamente em torno de interesses próprios, são profissionais da política, como diria, né, a filósofa Hannah Arendt, né, os chamados políticos profissionais, que têm uma adesão totalmente a seus interesses fisiológicos, e que são maioria, que formam as maiorias, né, dentro lá da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara Federal. E claro, e são liderados por ninguém menos por Rodrigo Maia, por partidos como o DEM, que ocupam aí esse cenário, ocupam esse espaço.
Então o Bolsonaro ele é obrigado a negociar com esse bloco, até para poder manter a sua governabilidade. E aí, meus amigos e minhas amigas, vem questões aí específicas, questões jurídicas, que muitos dos meus amigos estão me perguntando. Pô, Fernando, mas enfim, diante do que o Bolsonaro falou lá no vídeo investigado pela Polícia Federal e divulgado com autorização do Supremo, com autorização do ministro Celso de Mello, o Bolsonaro, de fato, ele cometeu crimes? Ele vai sair? Vai ser possível um processo de impeachment? Bom, meus amigos, aí é necessário a gente se voltar para a lei, tá certo? Em especial, eu abri aqui para vocês, em especial para a Constituição. Porque vamos compartimentalizar, vou tentar ser didático. Uma coisa, existem dois tipos de crimes que o presidente da República pode praticar: crimes de responsabilidade e crimes comuns. Vamos para o mais fácil, de trás para frente. O crime comum. Crime comum, como o próprio nome diz, são aqueles crimes, né, tipificados no Código Penal brasileiro. Crimes que, em tese, podem ser praticados por qualquer pessoa ou praticados por, né, pessoas que têm determinadas condições previstas ali de forma genérica na lei penal. Ponto. O crime de responsabilidade ele tem um aspecto específico. Ele só pode ser, ele é um crime próprio, né, não é um crime comum, mas ele só pode ser praticado por agentes políticos. Ou seja, por detentores de mandatos, por representantes dos poderes, por autoridades e detentores de cargos eletivos, de mandatos eletivos, que têm ali de fato uma responsabilidade política. Eles exerçam funções de poder. Daí o nome, crime de responsabilidade, porque de fato essas pessoas carregam legalmente uma responsabilidade pelos rumos do Estado brasileiro, pelos rumos de uma sociedade. Por isso que você tem os chamados crimes de responsabilidade. E esses crimes eles estão previstos na Constituição e estão previstos numa lei de 1950, que é a lei dos crimes de responsabilidade, também chamada por alguns de lei do impeachment. É nessa lei que você tem, né, todo o circuito de processamento dos presidentes e que levou à queda, por exemplo, de Collor e posteriormente de Dilma Rousseff. Outro ponto é relativo aos crimes comuns, né, e às suas instâncias julgadoras. Veja bem, aí que entra no crime comum a figura do Procurador-Geral da República, que aqui agora no caso do Brasil você tem o Augusto Aras. Porque se apurando que não houve crime de responsabilidade, que geraria processo de impeachment, mas sim crime comum, aí o que acontece? No crime de responsabilidade, a instância julgadora é o legislativo, é o poder legislativo. Em um processo que se inicia na Câmara e que é julgado pelo Senado. Né? O Senado, nesse caso, é emprestado ao Senado, que é um poder legislativo, mas no caso do impeachment, o Senado, ao julgar o crime de responsabilidade, ele se converte naquele momento em instância julgadora. Isso foi o crime de responsabilidade, em processo que tem que ser aberto pelo Rodrigo Maia. Começa na Câmara Baixa, começa na Câmara e depois sobe para o Senado. Isso do crime de responsabilidade. Pois bem, se não foi detectado o crime de responsabilidade e sim o crime comum, aí o crime comum segue um pouco o rito, a sistemática do Código de Processo Penal, porém, para que isso aconteça, né, o Procurador-Geral da República oferece uma denúncia, só que essa denúncia tem que ser aprovada também pela Câmara, pelo Poder Legislativo, para que o processo penal tenha prosseguimentos. E isso vai implicar também no afastamento do Presidente da República. Pois bem, não sei se vocês entenderam, espero que sim. Então, quais seriam os chamados crimes de responsabilidade? Aí vem, né, a fala do Bolsonaro, o vídeo lá em que você viu o Bolsonaro falar uma série de absurdos. Né? Eu falei a questão do armamentismo, mas tem uma série de falas dele ali que são altamente comprometedoras. Não é? E que louco, né? Uma reunião ministerial num momento tão grave de crise como o do coronavírus, o vírus foi o de menor importância, foi o assunto mais vilipendiado, o assunto mais esquecido, o assunto mais jogado para debaixo do tapete na reunião desses ministros. O único ministro que teve a preocupação de falar do vírus e falar do óbvio, que é a preocupação principal que deve ter qualquer governo sensato no mundo, que é lidar primeiro com a pandemia, foi o Nelson Teich, um ministro que sequer durou 30 dias. E que, obviamente, naquele ambiente ali você via o quanto ele estava desconcertado, né? O quanto ele se sentia deslocado naquele ambiente que parecia mais, né, um cenário de loucos. Com o Weintraub falando as loucuras dele, querendo prender o ministro Supremo, com a Damares querendo prender governadores, né, com o Paulo Guedes querendo vender o Banco do Brasil,
e com o Ricardo Salles, né, querendo enfiar goela abaixo o desmatamento e o desmantelamento das políticas ambientais do Brasil, né, em prol do agronegócio, do interesse do capital, mostrando que de ministro do meio ambiente ele não tem nada. Pois bem, mas não vou, né, entrar mais em maiores delongas acerca disso. Vamos lá para a Constituição. Dá uma olhadinha aí no artigo 85. No artigo 85 da Constituição Federal, você vai ver quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República. Crimes esses que eu já falei para você aqui, né, que são praticados por agentes políticos, por detentores de mandato, por pessoas que exercem, né, por detentores de cargo que exercem relações de poder da República. Dentre eles, são atos que atentem contra a existência da União, olha só que louco, contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e das demais unidades da federação. O que o Bolsonaro está fazendo nessa pandemia, meu amigo e minha amiga? O que você percebe diariamente, quase que diuturnamente, que o presidente fala? Não obstante, antes da divulgação desse vídeo, né, que estourou de vez a relação dele com os governadores, em especial com os governadores do Rio e de São Paulo, o Bolsonaro até tentou, né, posar de bom moço e tentar uma trégua ali com os governadores diante aí da escalada da pandemia de mais de 20 mil mortos na sua conta. Porém, na reunião de abril, quando foi gravado o vídeo, você percebe bem que o Bolsonaro ele tem um desprezo, ele tem um descaso total, não só pelo judiciário, não só pelo legislativo, mas pelos governos estaduais. Perdoa a expressão chula, mas ele está cagando e andando para os governos estaduais em torno do seu projeto maluco, mirabolante, autoritário. Essa que é a grande realidade. E daí ele fala exatamente, né? Ele insulta os governadores, chama o governador de bosta, chama o outro de estrume, não é isso? Ele menospreza totalmente, né, os governadores. Ele, inclusive, numa reunião anterior a essa do Ministério, ele teve reunião com empresários, informando que os empresários deveriam decretar guerra aos governadores. Ou seja, você tem efetivamente um presidente que, de fato, se você for pegar o pé da letra, essa disposição aqui do artigo 85, ele está, de fato, dificultando o funcionamento dos poderes e o funcionamento dos demais entes federados, né? Aí você tem outro ponto. Não sei se vocês perceberam, o Bolsonaro também está sendo investigado e o Celso de Mello remeteu à PGR, a Procuradoria-Geral da República, um pedido para que o celular dele fosse apreendido para essa investigação, né, que apura a intervenção dele ou não na Polícia Federal, lá com a nomeação do Ramagem no lugar do Valeixo, que culminou com a demissão do Sérgio Moro do Ministério. O Bolsonaro, né, primeiro, o ministro de GSI, o general Heleno, que parece um gárgula, né? Ele não devia se meter nessa história, mas publicou uma nota dizendo que se tratar absurdo, querendo dar uma incerta, dar uma sugestão ali, dizendo que, pô, vai ter porrada se porventura o judiciário quiser pegar o celular do homem. E o judiciário, e o Bolsonaro falou, né, já em coletiva à imprensa, após a divulgação do vídeo, que ele não daria o telefone dele. Ou seja, mesmo que o judiciário determinasse. Porque, na verdade, o Procurador-Geral da República é que tem que solicitar e o Judiciário autorizar. Se o Supremo autorizar, como o presidente não está acima da lei, mesmo sendo presidente, ele teria que, pelas regras do processo penal, entregar o celular dele. Pois ele disse que não vai entregar. Ou seja, está aqui pela lei de crime de responsabilidade, né, descumprindo, né, uma decisão judicial. Então, meus amigos, você percebe que tem uma série aqui de outros dispositivos que eu posso falar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, eu posso falar na segunda parte aqui, amanhã ou depois, ou claro, de acordo com as notícias que foram surgindo para a gente, mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: o Bolsonaro pode então passar por um processo semelhante pelo qual passou o Temer, né, no caso da JBS, lá das delações do Wesley e do Joel, dos irmãos Wesley e Joesley, né, que acabou, inclusive, desgraçando o Aécio Neves, mas que o Rodrigo Janot, na época Procurador-Geral da República, ofereceu denúncia contra o Michel Temer por corrupção, mas essa denúncia ela não foi aprovada, a abertura do processo não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Isso pode acontecer com o Bolsonaro se for comprovado
que ele cometeu algum crime do Código Penal, ou de corrupção, ou de tráfico de influência, ou de prevaricação, ou enfim, ou de abuso de autoridades, algum crime, né, que previsto na legislação penal comum. E que aí o Augusto Aras pode ou não oferecer denúncia contra o Bolsonaro, ou então, né, qualquer pessoa, qualquer cidadão, é importante dizer, a lei do crime de responsabilidade fala isso, qualquer cidadão, inclusive partido político, convencido de que o Bolsonaro, só nessa fala ministerial no vídeo, já cometeu diversos crimes de responsabilidade, pode também representar o presidente da Câmara, né, a Rodrigo Maia, para aí sim haver uma instauração de processo de impeachment, tá certo? Para apurar o crime de responsabilidade. Então você tem esses dois caminhos, ou o crime comum, ou o crime de responsabilidade. Agora, tirando essa parte jurídica e constitucional, vamos na parte política para encerrar. No final das contas, como é que isso vai se dar? A apuração do crime de responsabilidade, o processo de impeachment, é um processo que tem um formato judicial, mas que, na verdade, é um processo muito mais político do que jurídico. Essa que é a questão. E para que esse processo político prospere, tem que acontecer o que aconteceu com Collor em 91 e o que aconteceu com Dilma em 2016. Falta de apoio parlamentar. Falta de base parlamentar. Ou seja, saber até que ponto o Centrão pode ser comprado ou não pelo bolsonarismo. Aí que você tem, amigo, uma coisa engraçada, né? Que é o conluio entre ideologia, né, e pragmatismo e oportunismo político. E aí, né, ao comprar apoio de Centrão, o Bolsonaro ele vai acabar tendo que bater de frente com a sua própria ideologia. Lembra do papinho do Cazuza, que eu comecei agora o vídeo? Né? Ele vai ter que bater com a sua própria ideologia, porque ele vende para o seu eleitorado, ou para a sua boiada, né, para os críticos, né? Ele vende para esse eleitorado dele alienado e ideologizado a ideia de que ele representa a nova política e por representar a nova política, ele rompe, ele quer a ruptura, ele quer romper com os poderes, quer romper com a imprensa, quer romper com o judiciário, quer romper com o Globo Lixo e quer romper com a política tradicional vendida. Só que na hora que, para negociar apoio e não sair do cargo por impeachment, ele procura o Centrão, ele contradiz totalmente o discurso dele que insufla pessoas a saírem de verde e amarelo, né, durante uma pandemia, se expondo ao contágio para defender o nome dele. Para defender ele, você está entendendo? Então, né, o Bolsonaro vai acabar se metendo de qualquer forma numa sinuca. Sinuca essas, meu amigo, que assim como eu estava na fala dele na sexta-feira, sentado na minha poltrona, tomando minha cerveja e comendo meu salgadinho, eu quero pelo menos estar, espero eu, né, de folga, nessa mesma condição para assistir enquanto espectador essa novela, esse filme de terror, né? Porque filme de terror eu sei que é o seguinte, um dia ele acaba, né? E quando acaba o filme de terror, né, nada melhor do que assistir uma boa comédia, tá bom? Muito obrigado, então, para vocês que assistiram. Quem não se inscreveu ainda, se gostou, se inscreve no nosso canal. E se puder compartilhar para ver mais inscrições, esse que aqui vos fala, fica muito agradecido. Tenham todos um excelente domingo, apesar da pandemia. E, por favor, cuide da sua saúde. Fique em casa. Um abração.